não se lavavam em água senão em leite. Notável dizer, e tão dificultoso a todos os intérpretes como notável. É certo que nesta comparação não se louva a cor, que nos olhos é tão vária, porque louvar neles a brancura seria louvor tão frio como a mesma neve. Que quis logo significar a esposa quando diz que os seus olhos, como pombas, em cima dos rios d'água, não se lavavam em água senão em leite? O mesmo Gregório Niceno, como tão eminente filósofo, por observação sua e experiência certa, diz que todos os outros licores podem servir de espelho, só o leite não, porque ninguém, nem coisa alguma, se pode ver nele. As palavras do santo bem se veem. E como entre todos os licores só o leite não pode servir de espelho, por isso os olhos da esposa, informados do esposo divino, eram semelhantes àquelas pombas, que, estando sobre os rios de água, não se lavavam na mesma água, na qual se podiam lavar e ver juntamente. Mas, deixada totalmente a água, posto que tão vizinha se lavavam só em leite, porque no leite só se podiam lavar, mas não se podiam ver. Lembremo-nos agora dos espelhos de que Moisés fez a concha ou tanque, em que os sacerdotes se haviam de lavar antes do sacrifício. Aqueles sacerdotes já se não podiam ver nos espelhos de que se tinham feito às margens do tanque. Não podiam se ver na água dele em que se lavavam. Porém, as pombas, em que eram significados os olhos das religiosas do nosso tempo, ainda que estavam sobre as águas dos rios, em que se podiam lavar e ver, para maior e total sacrifício, não só renunciavam na mesma água todos os licores em que se podiam ver, mas no leite, que só não pode servir de espelho, renunciavam todos os espelhos. Parte 9. Parte 9. Por que não persuadir o desuso dos espelhos, mas reduzi-los religiosamente a uma bem entendida concordata? O espelho que São Bernardo compôs para que todos os seus monges e monjas se vissem e compusessem a ele. O primeiro lume do espelho de São Bernardo, o pensamento de Deus. O segundo lume, a discrição e a polidez do falar. O terceiro lume, um rigoroso capítulo das obras de cada dia. Por que examinava Deus tão exata e miudamente as obras da criação do mundo? A afronta seria de uma tão religiosa e santa comunidade, como a presente, depois dos dois exemplos das hebreias, que tinham fé de Deus, e das gentias, que a não tinham, se a houvéssemos de exortar a imitação desta, que também no tal caso seria injúria chamar-lhe fineza. Esta é a razão que eu tenho para não querer persuadir, como não quero o desuso dos espelhos, mas para os reduzir. Esta é a razão que eu tenho para não querer persuadir, como não quero, o desuso dos espelhos, mas para os reduzir religiosamente a uma bem entendida concordata. E qual é? Que as filhas de São Bernardo os não deixem, mas que os troquem. E que esta troca se faça vendo-se daqui por diante ao espelho não mudo, senão eloquente. Não lisonjeiro. Repetindo. E qual é? Repetindo. E qual é?
que as filhas de São Bernardo não os deixem, mas que os troquem, e que esta troca se faça vendo-se daqui por diante ao espelho não mudos, senão eloquente, não lisonjeiro, senão verdadeiro, não do mundo, senão do céu, qual é o que o mesmo santo patriarca compôs, para que todos os seus monges e monjas se vissem e compusessem a ele. Compôs São Bernardo um breve e excelente tratado que intitulou Speculum Monachorum, Espelho de Monges. Retomando. Compôs São Bernardo um breve e excelente tratado que intitulou Espelho de Monges, o qual começa mais ou menos assim. Retomando. Compôs São Bernardo um breve e excelente tratado que intitulou Espelho de Monges. E por que o santo, com a compreensão profundíssima de tão consumado artífice, divide e compõe o dito espelho daquelas três partes essenciais, que são pensamentos, palavras e obras? De cada um destes três lumes, apontarei somente o mais breve e elevado. Quanto aos pensamentos, recomeçando. Quanto aos pensamentos, diz o espelho de São Bernardo que cuide cada um ou cada uma das suas religiões e diga consigo, neste mundo não há mais que Deus e eu. Oh, admirável e divino documento! Enquanto no mundo não houve mais que Deus e Adão, conservou-se o paraíso naquela bem-aventurada felicidade, sem perigo de se perder. Enquanto no mundo não houve mais que Deus e Adão, conservou-se o paraíso naquela bem-aventurada felicidade, sem perigo de se perder nem mudar. O paraíso da terra é a religião. E quando se perderá este paraíso? Quando nele, além de Deus, houver Adão e Eva, ou Eva e Adão. Quem introduziu no gênero humano o uso dos espelhos foi o apetite, de quem se vê neles querer contentar a outros olhos que aos de Deus. Declarando Deus ao profeta Samuel a diferença que há dos seus olhos aos nossos, disse: o homem olha para o rosto, Deus olha e vê o coração. E como Deus encobriu o coração e o pôs ou escondeu fora das esferas dos olhos, claro está, não há de ter cuidado de se ver ao espelho, quem só quer parecer bem a quem vê os corações. Quer o espírito de São Bernardo que sejam as suas filhas como aquelas primitivas criaturas a que Deus deu o ser, desde o primeiro até ao quarto dia. No primeiro dia criou a luz, no primeiro dia criou a luz, no segundo o firmamento, no terceiro as plantas, no quarto o sol e a lua, mas em todas elas não havia olhos no mundo. O ar estava alumiado com os resplendores da luz. O firmamento, esclarecido com os cristais do segundo elemento. Os prados, vestidos de rosas, flores e boninas. Os céus bordados de ouro sempre azul, no sol, na lua e nas estrelas. E, posto que todas aquelas criaturas estavam ornadas dos esmaltes da natureza, de que se haviam de fazer depois os maiores encarecimentos da formosura, a graça de que todas elas mais se deviam prezar era de não haver no mundo outros olhos a quem pudesse ou quisessem parecer bem, senão os de Deus, que só as viam. Quanto à segunda parte, ou o segundo lume do espelho de São Bernardo, quer o santo que nele se vejam as palavras. Nem faça dúvida parecer que as palavras só pertencem ao sentido de ouvir, e não ao de ver, porque lá disse Moisés, quando Deus dava a sua lei no Monte Sinai,
que o povo via as vozes. Quais diz, pois, o santo que hão de ser as palavras de quem guarda as suas leis? Quer dizer que, quando houverem de falar, não se preze as suas palavras de ser eloquentes e discretas, mas que antes sejam rústicas. Vamos dar uma pausa, João?